Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui na Solar TV, hoje com duas grandes empresas do mercado aqui, que eu sempre converso aqui. Do meu lado esquerdo aqui o João, representando a Ecore, e do meu lado direito ali eu falo com o William Mess, da Staubli, duas gigantes do setor fotovoltaico, cada uma com as suas especificações, uma é distribuidora e a outra é fabricante de conectores de primeiríssima linha. Então hoje o assunto é sobre isso, conectores, a qualidade desses conectores em uma usina, em uma instalação fotovoltaica. Então primeiro eu vou dar as boas-vindas aqui para o João e para o William. João, seja bem-vindo a mais esse bate-papo aqui e também eu quero dar as boas-vindas para o William. William, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo ótimo. Estou vendo agora que vocês estão aí no estúdio da Ecore e o bate-papo, então, a gente vai tirar vários pontos importantes, João, para a gente começar falando um pouco de segurança em sistemas fotovoltaicos, né? Então, eu queria que você, João, começasse a falar um pouquinho. Existe uma regra para se utilizar conectores iguais em uma instalação fotovoltaica? Como é que funciona isso hoje? Sim, Ricardo. Tem a NBR 16274, que é uma norma lá de 2014. Ela é conhecida como norma de comissionamento, tá? Mas ela é bem mais do que isso, tá? É comissionamento, documentação, enfim. E ela fala que os conectores, as conexões do arranjo fotovoltaico, eles têm que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. E a 16690 ela traz esse mesmo texto, tá, para dentro dela também. Então, os conectores para conexões e arranjos fotovoltaicos tem que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Isso é só uma coisa que tem no Brasil? Não, isso vem de fora, tá? Tem uma IEC que tem esse requisito. A IEC mãe da 16274, a IEC mãe da 16690, porque elas foram elaboradas a partir de uma IEC. Tem também uma EN, se eu não me engano, BSEN 50531, se eu não me engano, tá? Mas depois a gente pode até deixar nos comentários ali a lista das normas que comentam sobre os conectores para arranjo fotovoltaico, tem que ser do mesmo tipo e fabricante. Tem o NEC 2020, também fala desse requisito. Então, existe sim o requisito, os conectores têm que ser do mesmo tipo e fabricante, porque senão vai ter problema nas conexões. Sobreaquecimento, derretimento, incêndio, arco, mau contato, né? Então, existe sim requisito e é norma, né? É obrigatório, você tem que usar os conectores do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Quando a gente fala em norma, né, e nós citamos outros países como referência, isso não vem do nada. Isso vem através de problemas que já aconteceu e o mercado teve que amadurecer para entender a questão em si. Então, William, como você tem uma experiência, hoje a Staubli é uma das principais fabricantes mundiais, presente e conhecida como uma marca premium de conectores, né, criadora do MC4, para quem não sabe. Eu queria que você falasse hoje com uma visão de outros países, né? O que você analisou assim que já aconteceu, que é mandatório hoje em alguns países e no Brasil também? Ricardo, é um prazer estar aqui do lado do João. Para quem é do mercado solar, com certeza já conhece ele já. Ele participou das audiências públicas, né, da votação da BNT 16690, que inclusive ela fala exatamente esse capítulo, que é o capítulo 6, dizendo que os conectores eles devem ser do mesmo tipo, do mesmo fabricante. E como você perguntou, Ricardo, essa normativa aqui, válida no Brasil, ela veio de fato embasada em normativa europeia, uma IEC europeia, já existente naquele continente. E isso, obviamente, não veio do nada. Ela foi criada na época justamente para corrigir problemas que aconteciam naquele mercado, né? A gente sabe que o continente europeu é um mercado bem maduro para energia solar.
E quando houve esse debate da 16649 aqui no Brasil, a gente percebeu entendemos na época, todos que participaram, inclusive o próprio João, que era evidente colocar uma normativa para a regulamentação no Brasil. Hoje, Ricardo, a gente entende que a grande maioria das empresas não tem seguido essa normativa, uma vez que os conectores que são vendidos, principalmente no mercado de geração distribuída, não possuem essa compatibilidade entre marcas. Por exemplo, a maioria das empresas trazem os módulos com conectores de marcas diversas e coloca-se no kit outros conectores que eles encontram no mercado de forma, enfim, logisticamente falando, mais simples. A Ecore, para quem não sabe, há muitos anos ela já aplica essa normativa que a gente tem aqui no mercado nacional, fazendo uma montagem de chicotes, compatibilizando os conectores. Então, o usuário sempre vai conectar o conector Stauble no inversor e o conector do módulo, se não for Stauble, vai ser do próprio fabricante do módulo, ou seja, a Ecore leva muito a sério essa normativa e eu creio que seja uma das poucas empresas no Brasil que aplica isso hoje ao pé da letra. E isso, com certeza, vai efetivar na ponta, a gente vê que a segurança de um sistema efetivado dessa conectividade dentro da normativa é essencial para a segurança do sistema fotovoltaico, principalmente para quando a gente fala o assunto de incêndio. Com certeza. Eu vou deixar aqui uma visão que, assim, a Ecore hoje é um exemplo para ser seguido. Quando a gente fala do João, o João é um profissional muito respeitado e, assim, é impressionante a quantidade de informação e a seriedade que a Ecore, né, e o João colocam ali no caminho certinho para se cumprir as coisas, né? Então, assim, não é, vamos fazer... Não, tem norma, tem isso, tem aquilo, tem todo um caminho para ser seguido e a gente vê que a Ecore faz isso muito bem, né? Não é puxando a sardinha aqui para o lado da Ecore, mas a gente, como você bem falou, são poucas as empresas. Eu converso com muitas empresas e a gente vê que muitas nem tocam no assunto e muito menos falam sobre processos de segurança na distribuição de um gerador solar fotovoltaico. E quando a gente entra em detalhes, a gente vê, opa, isso aqui tá perigoso, né? Agora, veja, se a gente não não segue uma norma, a revenda que instalou lá um gerador, ela pode até perder o seguro se isso pegar fogo, né? Porque a hora que o seguro for avaliar a causa e o princípio de um incêndio, ele vai olhar, mas isso aqui existe norma, você colocou um conector que não segue. Então, pode ser um problema em cascata, né, João? A gente tem que seguir porque é segurança, é um patrimônio, é risco a pessoas e a gente sabe que não tem como burlar uma coisa que lá fora a gente já tem tantos exemplos de problemas acontecendo e no Brasil também. Sim, não somente a questão de seguro, né? Porque normalmente uma seguradora séria ela vai ter um requisito de que, beleza, eu vou cobrir o sinistro, o que aconteceu? Mas ela vai verificar se você seguiu as normas, né? Não é assim, aconteceu por qualquer coisa eu vou cobrir. Não, você tem que pelo menos ter seguido as normas, tá? Então, a seguradora séria, ela vai verificar, beleza, seguiu as normas e mesmo assim ocorreu o sinistro, seguiu as normas, beleza, então vamos cobrir o sinistro. Mas não é só isso também, garantia de equipamentos. Pode ser que se você não utilizou um conector adequado, né, derreteu o conector numa conexão, e aí o módulo pede a garantia, o inversor, otimizador, microinversor, qual equipamento que seja, tá? Derreteu o conector, não está coberto pela garantia porque você não seguiu a norma, você não utilizou os conectores do mesmo tipo e fabricante. Pode ser o caso também, tá? E assim, deixa eu contar um pouquinho da história, tá? Quando eu entrei na Ecore, lá em 2018, abril de 2018, minha primeira tarefa, primeira coisa que eu parei para trabalhar na Ecore, quando eu sentei na minha cadeira, foi dar uma olhada aqui na 16690 que está em consulta nacional. Ou seja, ela já estava com o texto elaborado, foi lançado ao público, para o público, né, técnico, a população em geral, opinar, né, sobre o que estava sendo discutido na norma. E eu olhei essa questão do conector tinha que ser do mesmo tipo de fabricante, então eu estava começando a ver essa questão de norma, achei estranho.
e comentei, né? Assim como outras pessoas também comentaram. Só que depois eu fui saber, já existia na 16274 desde 2014, não era novidade. Tá, e veio de onde? Não surgiu na 16274. Já tinha uma IEC, que é uma norma internacional, já tinha uma EN, norma britânica, já tinha o código NEC nos Estados Unidos. Então, não era o único lugar que falava do mesmo fabricante, o mesmo tipo. E aí eu mudei de ideia, né? Beleza, passei a apoiar, entendendo a razão. Então, beleza, os conectores realmente têm que ser do mesmo tipo de fabricante. Vi artigos técnicos, artigos científicos falando sobre a não compatibilidade de conectores, o que é que podia causar, estudos de caso. E como eu passei muito tempo trabalhando no suporte, também cheguei a ver situações reais em campo do problema que é você não utilizar conectores que não são do mesmo tipo e fabricante. Então, por exemplo, hoje a Core manda chicotes, né, para fazer a compatibilidade. Um chicote que de um lado é o conector do módulo e de um outro lado é o conector do microinversor, por exemplo. Se eles forem diferentes, a gente manda um chicote como cortesia para manter a compatibilidade dos conectores. Às vezes, mesmo vindo, inclusive, uma etiqueta dizendo lado do módulo, lado do equipamento. Às vezes, né, por falta de atenção, o instalador ele faz ao contrário e dá problema. Aí a gente vê que realmente é um problema real, não é um negócio inventado. E a Ecore tomou essa preocupação, né, assumiu uma responsabilidade que não necessariamente deveria ser dela, mas ela assumiu uma responsabilidade dentro dessa cadeia, né, dentro desse mercado, de vamos ajudar ao máximo que a gente puder para que o instalador ele consiga seguir a norma. Então, desde 2018 a gente faz isso, manda conectores a mais para garantir que o cara use o conector do mesmo tipo e fabricante. A gente vende conectores da Stauble avulso, caso o cara queira fazer um estoque de emergência. Às vezes ele crimpa errado, perde, e agora? Vou parar o serviço? Não, ele pode comprar mais conectores e deixar um estoquezinho lá pequeno para fazer E até é algum bom, né, João? serviço. É recomendado isso também, né? Ter um Sim. estoquezinho de emergência, porque é o que você falou. Parar um dia de produção de uma empresa não justifica não ter um estoque de conectores, de alguns itens que são indispensáveis ali no dia a dia. Sim, e a 16690 é requisito de projeto. Então, teoricamente, o problema é do instalador, ele que tem que se virar para dar um jeito de fazer com que os conectores sejam compatíveis, do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Tá, mas a Ecore não é desse jeito, ela não vai jogar a responsabilidade para o instalador como muitos outros fazem, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Vamos fazer isso. E é assim que tem sido, né? Então, muita gente vê como um problema, né? Tentar arrumar um conector do mesmo tipo de fabricante. A Ecore, ela vem contornando essa dificuldade e trazendo uma maior facilidade para os instaladores. Bacana, que legal, João. João, um ponto importante para tratar com vocês dois agora aqui, com o William e com você, muito se fala, a gente vai falar agora sobre casos práticos de corrente, né? Então, as correntes são todas iguais? Isso eu acredito que muita gente nem se atenta a esse detalhe. Quando a gente fala das correntes iguais dos conectores. Eu queria que o William começasse a falar um pouquinho, depois o João. O João, a gente estava debatendo isso ainda há pouco. A corrente do MC4 original, né, da Stauble, para o cabo de 6 milímetros, por exemplo, é até 39 amperes. E todo mundo acha que todos os conectores do mercado, as cópias do conector MC4, atendem a mesma corrente, e não é verdade. Até comentando com o João casos práticos, você chegou a ver de fato o caso prático, né, no suporte técnico disso. Foi. A gente viu casos, por exemplo, inversor, onde a corrente máxima de entrada é 40 amperes, e a gente mandava conectores avulsos o suficiente para ele fazer 2 circuitos, para que esses 40 amperes passasse 20 amperes em um circuito, 20 amperes no outro. Porque se passasse 40 amperes num conector que suporta até 39, vai dar problema.
Então, a gente mandava mais conectores já prevendo isso. Mas tem instalador que não se atenta a isso e ele coloca num circuito só, passando 40 amperes num circuito, num conector que suporta até 39. Aí o conector ele começa a ter sobreaquecimento, começa a dar sinais de derretimento. Aí a gente fala, não, você tem que usar os dois que a gente mandou para poder manter a capacidade de condução de corrente dos conectores. Tem conector, por exemplo, que a corrente máxima é 45 amperes. Né? O William pode falar mais, é da Evo 2, né? A linha Evo 2. Exatamente. A Evo 2 ela suporta até 45 amperes. E a gente já viu, eu já vi de perto várias cópias que não chegam nem próximo de 32 amperes. Então, a variação da corrente de conector para conector é muito grande. Uma coisa que vale salientar também é que as pessoas acham que MC4, como a gente comentou aqui, é um padrão de conexão fotovoltaica. Não é um padrão. MC4 é uma marca da empresa Stauble, né? Inclusive, a Stauble agora está entrando com registro de marca aqui no Brasil também. Já é válido em outros países, mas no Brasil, em breve, vai ser efetivado esse registro. E nenhuma empresa que não trabalhar com a marca Stauble, com o conector MC4 original, vai poder divulgar que vende conectores MC4. Isso é importante até para o próprio consumidor entender que nem tudo é MC4, né? Hoje a gente acha que MC4 todos os conectores são e não são. Principalmente porque a gente sabe que a corrente altera, ela varia bastante. Uma coisa importante que vale salientar para o consumidor final também, a nossa parte mais importante aqui, até apresentando a nossa nova embalagem, né? Embalagem da Stauble, vai vir em blister. Em cima a gente separa os contatos, embaixo o corpo plástico do conector, né? Os contatos que a Stauble fabrica, ele é de um determinado material, né? Ao passo que a gente percebe que outras cópias podem trabalhar com outro material. Essa diferenciação dimensional e no próprio material do condutor varia bastante na operação. A gente sabe que isso, sim, de fato, é um risco para a instalação. Eu estava até conversando com o João, hoje tem debatido muito sobre a FCI no mercado, mas a gente sabe que se não aplicar de fato a padronização que a gente pede de conectores, né, não aplicar conforme a norma exige, a 16690 fala, não vai adiantar de nada, né? É difícil a gente falar só da tecnologia FCI sem o integrador na ponta levar efetivamente a sério, né? Antes de falar de FCI, de falar de normas, a gente tem que falar primeiro de conectores de uma boa qualidade na instalação, de seguir um caminho correto na instalação, né? Aí sim a gente vai para outros caminhos. Você citou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Tudo é igual, né? O barato sai caro, né? Aquela história de, puta, vou comprar um conector... Como que você consegue comprar um cartão de memória mais barato em relação ao outro original? E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aquele negócio, Ricardo. A Equinor usa como lema energia solar não é tudo igual, MLPE não é tudo igual, microinversor não é tudo igual. Mas isso vale para tudo. Conector não é tudo igual, cabo para fotovoltaico não é tudo igual. Então, assim, a gente só vai conseguir mostrar para os consumidores, para os instaladores, que não é tudo igual, mostrando as diferenças. Então, aqui a gente está fazendo esse trabalho, né? Mostrando que conector não é tudo igual, tem marcas diferentes, modelos diferentes, características técnicas diferentes, e se você não se atentar para essas diferenças, você pode estar colocando um patrimônio em risco, né? Agora, eu imagino quantos instaladores, né, que vão ver esse vídeo agora, não se atentaram a isso, vão dormir tranquilo. Porque, né, você imagina que você cria um passivo que pode ser que estoure daqui 3 anos, 4 anos. Você tem 10 instalações, tem 100 instalações no mercado. Você imagina daqui, você fala, puxa, será que realmente aquele gerador que eu instalei, será que ele já não está dando sobreaquecimento no cabo? Você é responsável por aquilo, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de comprar boas marcas, não estou falando só de Equinor, estou falando de empresas que querem trabalhar do jeito certinho, né? O que você está vendendo? Eu estou vendendo um gerador solar fotovoltaico. Então, o que compõe esse gerador? Quais são as seguranças? Quais são as normas que envolvem cada componente do seu gerador solar fotovoltaico? Né? Você se propõe para fazer uma instalação, você integrador, uma provocação para você.
Você sabe quem está subindo no seu telhado? Você sabe como está sendo feito aquilo e com qual conector? Eu acho que se a gente fizer uma enquete na internet e perguntar quantas empresas perguntam qual conector a empresa trabalha, a gente vai se surpreender com a resposta, ainda hoje, né? Claro que melhorou muito o nível do mercado, mas ainda hoje a gente percebe muita falação em termos de qual é a marca do seu módulo, qual é a marca do seu inversor, que microinversor você usa, mas morre aí, né? Então a gente tem que ampliar mesmo esse conhecimento para que isso não aconteça problemas futuros para toda a cadeia, né? Então fica aí a nossa dica. Para a gente finalizar... Até aproveitando, Ricardo, só para um ensejo. Pode falar. Vale um número aqui para os integradores saberem, né? A Staubl, ela efetivou uma série de testes laboratoriais com o conector MC4, né? E a gente chegou à conclusão que o prazo máximo que um conector de má qualidade, não só a qualidade do conector, mas a má qualidade na instalação de um conector fotovoltaico, ele tem a durabilidade máxima de 5 anos. Quando a gente fala durabilidade máxima, não quer dizer que esse conector ruim ou a má instalação vai pegar fogo em 5 anos, não é isso. A gente quer dizer que o prazo máximo de funcionamento pleno daquele conector é 5 anos. Depois desse prazo, ele começa a degradar de forma bem rápida, né? E é aquela coisa, o módulo tem a garantia de 25 anos, alguns dos módulos, né? Dizem, né? Será que o conector dele está garantindo esses 25 anos? De fato, não está. Então, a gente entende que conector é sério, é um assunto sério, sim. É por isso que a Ecore, desde o início, ela sempre levou ao pé da letra a normativa 16690 e, de fato, se uma empresa ela pensa num produto que custa menos de 1% no pacote do sistema solar como um todo, imagine o que ela acredita ser com os equipamentos de maior valor, enfim, maior tecnologia também. Então, assim, se uma empresa não pensa nem no conector, na qualidade do conector, você imagina como é que é a garantia que ela vai te oferecer com inversores e módulos. Então, com certeza. E de quantos retrabalhos a gente vai ver ainda aí de inversor, de sistema sendo desmontado para remontar porque o conector não performou, né? O que você falou, depois de 5 anos, o que pode acontecer? Melhor das opções é não gerar a energia prometida, ter uma fuga de geração, né? E as piores são os acidentes. Então a gente espera que todo mundo assista esse vídeo, fique ligado nessa informação e a partir de hoje começa a ficar atento de quem você compra e conectores são sim parte importante do gerador. É isso, né, João? É isso então, Ricardo. E aí, se você me permite, a gente vai colocar na descrição do vídeo um link, um vídeo no YouTube da Ecore, que fala sobre o que a gente faz, né, para ajudar os instaladores, mandando como cortesia um chicote, que é um cabinho que vem com conector com a compatibilidade do módulo de um lado, o conector com compatibilidade com os inversores, microinversores do outro lado, que é para ajudar o instalador a ele usar exatamente os conectores do mesmo tipo e do mesmo fabricante numa conexão. Show de bola, João. Então, tá dado o recado. Assim como o TV não é tudo igual, a Solar TV é original, existem os conectores Staubl também e existem distribuidores que fazem um bom trabalho como a Ecore aí. Então, João, para a gente finalizar, muito obrigado pela sua participação. William, muito obrigado pela sua participação também. E nos falamos em breve aí. Você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curtam esse vídeo, vejam aqui nas descrições aqui desse vídeo todas as informações importantes que você deve seguir, tá ok? Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais, tchau.